Fala pessoal, muito boa noite. Eu sou o Fernando Hernandes, sou host do podcast Compartilhando Insights e hoje aqui tenho uma honra gigantesca de receber Matheus Pinheiro. Matheus, primeiramente, cara, muito obrigado aí por tirar um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco desse seu vasto conhecimento, viu? Opa, tá no mudo, Matheus. Eu que agradeço, valeu pelo convite, valeu pela oportunidade de compartilhar um pouco aí de conteúdo, conhecimento com a galera. Vai ser da hora. Para quem não conhece, o Matheus ele é professor, empreendedor, especialista em tecnologia aplicada à receita. Ele acumula mais de 10 anos de experiências em vendas B2B e tecnologia, sempre liderando a construção e evolução de processos comerciais. Então, nos últimos anos, ele liderou a construção de estratégia de go-to-market de empresas como TOTUS, Bossa Box, e atualmente ele é o founder e CEO da Scient. Então, já fazendo o primeiro jabá aqui, para quem não conhece, a Scient vale muito a pena dar uma olhada ali, principalmente para quem está nesse segmento ali nessas áreas de RevOps e GTM Engineer, vale a pena você dar uma fuçada, entender o que os caras fazem ali, que mais tarde o Matheus vai fazer o jabazinho dele, mas já quero plantar a sementinha. E aproveitando, até falando desses termos, RevOps, GTM Engineer, Matheusão, começa explicando para a gente aí da onde que veio esse termo RevOps, da onde que surge, para a gente começar a entender onde que essa conversa vai parar. Boa, cara, perfeito. Bom, eu vou para os princípios, assim, né? A gente tem que olhar que o mundo ele foi se transformando. Então, se a gente for olhar 20 anos atrás, a gente falava de vendas como se vendas fosse tudo. Vendas não era uma carreira, não era uma disciplina, né? Vendas era ou você perdeu oportunidade em algumas outras carreiras, não foi médico, não foi alguma coisa, acabou se tornando vendedor, isso há 20 anos atrás. Eu comecei a minha carreira de vendas em 2013, então eu peguei o início dessa geração que a gente tem hoje, né? Então, eu posso dizer que eu participei de todo o processo de uma maneira ou de outra, já nessa virada de venda ser escola e começar a surgir mais disciplinas e a coisa ir ganhando musculatura. E quando a gente olha para a RevOps, eu até parei para ler assim, né? Eu gosto de. Cara, eu voltei aos princípios aqui, eu fui ver quem foi a primeira empresa a usar o termo RevOps. Foi a Clari, que é uma empresa de orquestração de receita, que fez um M&A bacana com a Salesloft, se eu não me engano. Então foi a primeira empresa lá em 2013 que usou esse termo. Eles têm até um paper formal dizendo que eles são ali os land grab desse termo, né? Da mesma maneira que nesse mesmo período a gente teve Aaron Ross com receita previsível, começando a trazer um pouco da terminologia de Ops. A gente teve o Jaco van der Kool da Win by Design, também um pouco próximo ali daquele período, trazendo um pouco essa alcunha de Ops, né? Então o termo receita, quando que ele saiu do financeiro? Porque a gente tem que parar para pensar aqui que até então o termo receita era um termo que estava lá com o CFO, estava lá com o gerente financeiro. Quando que ele saiu dessa área e virou um termo mais utilizado aqui para o nosso mundo comercial ou de go-to-market, que depois eu vou explicar também um pouco a disciplina. Foi quando as empresas começaram a instrumentalizar as coisas, quando elas começaram a colocar processo, ferramenta. Então, de 2016 para cá, você pode procurar que muitos blogs já começam a citar RevOps, né? Então, que no final do dia é uma maneira da empresa ela colocar em caixinhas tudo aquilo que ela precisa fazer para ir para o mercado, gerar receita, vir para dentro de casa, reter receita e conseguir expandir receita com os clientes que ela adquire, né? Então, vamos dizer que é uma disciplina que garante todo o processo de ponta a ponta, desde conseguir R$ 1 a fazer esse R$ 1 virar R$ 100. Então, tem muita coisa que acontece nesse meio termo. Então, RevOps é um pouco disso, né? Então, tem metas, planejamento de meta, planejamento orçamentário de time de vendas, a gente tem a gestão da stack, a gente tem processo, a gente tem enablement, a gente tem as ferramentas, né, o CRM, que eu falei um pouco de stack ali. Então, tudo isso está dentro de uma caixinha. Essa caixinha se chama RevOps, Revenue Operation, que no final do dia é operacionalizar a receita, se eu quisesse voltar para os princípios ali, né? O que você está me falando, então, na verdade, é que vendas não, na verdade, é arte. Na verdade, então, a gente está falando de vendas como ciência, a gente está justamente pegando essa transição de forma Exatamente. processual, metódica. Exatamente. Se eu for parar para pensar que dos últimos 10 anos
eu coloco muito nessa caixa, tá, Fernando? Nos últimos 10 anos, vendas virou literalmente ciência. Então, você tem formação de vendedor, você tem empresas especialistas em contratar vendedor, ou não só vendas, tá? Eu diria que para outras cadeiras de uma disciplina ali de receita, tem marketing, tem CS, mas eu vou pegar vendas, que foi a que teve que mais despontou, né, nesses últimos 10 anos. Cara, vendas literalmente se tornou ciência. Tudo que é importante para a sociedade, em algum momento, vira ciência. Foi assim com engenharia, foi assim com medicina, e é assim com vendas. Porque as empresas começaram a entender que elas precisavam conseguir medir exatamente a eficiência de $1, né? E o mercado americano puxou muito isso. Se eu colocar $1, quantos dólares sai no final? Foi aí que vendas começou a se tornar ciência de fato. E aí vem RevOps e tudo isso sofisticando e profissionalizando. Eu diria que RevOps foi a maneira como o mercado sofisticou a área de receita. E aí eu acho que vem um contexto interessante em relação a isso, que é não olhar apenas para a venda no sentido do custo do marketing contra vendas, mas sim também entrar LTV no meio, entrar CS, entrar... Uma das coisas que eu achei muito interessante no podcast que eu gravei o ano passado foi justamente a tese de uma venture capital, que a tese, se não for SaaS e se não tiver churn negativo, entenda-se churn negativo como, se você parar de vender hoje, ainda assim você tem aumento de receita, porque a sua base, ela começa a expandir o ticket médio, né? Então, é muito interessante ver de fato a empresa como uma empresa e não como silos, né? Exatamente. E RevOps é uma das disciplinas que consegue amarrar as pontas. Então, assim, quando o RevOps chegou no Brasil, ali eu diria que em torno de 17, 18, mas ganhou mais ênfase a partir de 2020, principalmente ali na pandemia, tinha um único objetivo, conseguir amarrar as pontas. Então, marketing falava uma língua, vendas falava outra, CS falava outra, ou pós-vendas, dependendo da empresa, às vezes operação falava outra. Então, o RevOps entra com uma disciplina para alinhar essas três áreas num mesmo fluxo de trabalho, numa mesma ferramenta, com processos muito claros, tendo ali uma passagem de bastão de informação de uma área para outra, tendo uma governança. Então, acho que a Forrester fala muito isso, que RevOps é uma disciplina de governança corporativa. É a governança de receita. Assim como a gente tem outras disciplinas de governança, a governança fiscal, a governança contábil, RevOps é a governança. É a Receita Federal ali, só que da área de receita, vamos dizer assim. Cara, que interessante. E eu gostei muito de um ponto que você trouxe em relação à integração entre ferramentas. Eu acho que eu estou roubando essa informação. Eu acho que ou é de um post que você fez ou do Giovanni, ou é de um ou é de outro, mas que 51% das iniciativas de AI não vão para frente justamente porque não tem integração entre ferramentas. Como não tem integração, a governança que você está falando, seja por dados que não estão batendo, dados que não são de fato confiáveis, ou mesmo você conseguir, enfim, trazer toda uma visibilidade em geração de demanda, qualificação, fechamento e, de fato, retenção e expansão, você não consegue fazer isso de uma melhor forma possível, né? Então... Boa. Inclusive, eu vou deixar aí, vou mandar depois através do Fernando esse report. Foi um post meu. Foi seu mesmo, relatório. né? Relaxa. Foi um report da Sync DTM, que é uma empresa de go-to-market lá do Vale do Silício, e que eles endossaram alguns dados de algumas pesquisas da Salesforce e de algumas outras empresas. E esse dado ele é muito interessante porque a gente está passando talvez pelo 10º ano consolidado de transformação digital. Então, esse termo transformação digital ele está nos últimos 10 anos muito forte. E ainda temos problemas que eu diria que são problemas de principiante, de uma área usar uma ferramenta, de outra área usar outra ferramenta. Tem um silo de dados aqui, tem um silo de dados ali, e não me parece ter uma solução imediata pronta para resolver esse problema. Pelo contrário, com o advento agora de tecnologia, então qualquer um tem um cloud code, consegue codar uma ferramenta sozinho, tipo, ele vai criando mais ferramentinhas, a probabilidade desse parque de ferramentas aumentar e ficar com mais silos, ele é muito maior se não tiver uma disciplina de RevOps implementada, por exemplo, que é uma área que centraliza, opa, calma aí, todas as stacks estão aqui, debaixo do meu braço, de marketing, de vendas, independente, tem que estar todas aqui num lugar só. Então, eu diria que RevOps é essa disciplina de governança
que muitas empresas ainda contratam RevOps para ter alguém de suporte de ferramenta. Cara, esse talvez é o maior erro que você pode fazer, é contratar um cara de RevOps para ele só dar suporte ali do HubSpot da empresa. Ajudar a criar um relatório, que também é muito comum, né? Associar uma pessoa de RevOps a uma pessoa de BI. Cara, não necessariamente. O cara de RevOps ele tem que olhar o relatório e apontar para o diretor de receita, para o gerente de vendas. Cara, é isso aqui que está quebrado. Ó. O time não está executando isso aqui no processo. Isso deveria ser o papel de RevOps. Se é ou não na prática, aí a gente tem nuances no mercado. Tem uma frase que eu gosto muito, que RevOps sem estratégia é só Ops, né? Só Ops. E Ops é um caos. Né? Qual operação de grande empresa que a área de operação não é um caos? Toda a área de operação é caótica. Não tem para onde correr. Sei lá, se eu for agora na Ambev, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, todo mundo correndo para abastecer os bares com cerveja, você acha que a área de operação da Ambev vai estar tranquila? Não, vai estar caótica. Não quer dizer que a empresa é ruim, não quer dizer que... Não, porque a operação é caótica. Então, você ter RevOps como uma disciplina que organiza o caos da área de receita é uma boa. Eu acho que é uma das coisas muito benéficas que chegou para o mercado brasileiro e que as empresas foram adotando, cada uma do seu jeito. Isso é um problema, mas foram adotando. E aí a gente falou de RevOps, e o tal do GTM Engineer, o que é a diferença? O que é essa evolução? Não é evolução? É igual? Não é? Como você denominaria e como você traria diferença entre um RevOps, um profissional de RevOps e um GTM Engineer, um Go-to-Market Engineer, ou aportuguesando aqui, como a Scient faz, um engenheiro de Go-to-Market, né? Perfeito. Cara, eu vou dar uma resposta longa, mas eu espero que todo mundo goste da minha resposta, porque eu vou explicar novamente princípios que eu acho que são importantes, que depois vai acabar fechando um pouco o elo da minha resposta. Então, primeiro, go-to-market é a disciplina que alinha as máquinas de receita e produto, né? Então, a gente tem marketing, venda, CS, produto, todo mundo falando a mesma língua, com o mesmo processo, mesmas ferramentas, bem similar. Então, assim, RevOps é uma disciplina para ajudar as empresas a fazer o seu trabalho de ir para o mercado. Go to market e ir para o mercado. Então, assim, está bem próximo uma das outras. Esse termo Go to Market Engineer, ele começou a surgir em 2023, 2024. 2024 eu estava morando no Vale do Silício, passei alguns meses morando lá, estudando, enfim, fazendo pesquisa dentro num momento onde tinha muita ferramenta de AI surgindo, por exemplo, a Clay estava surgindo, um monte de ferramentas que hoje estão muito fortes estavam surgindo. E a gente viu naquele momento ali, na virada de 23 para 24, que o mercado ia mudar um pouco a postura de crescimento. Então vamos olhar para o passado recente. Como é que as empresas cresciam? Colocava headcount, contratava 15, 20 SDRs, contratava uns 10 vendedores, colocava a gente para dentro e tentava crescer. Esse era o jeito de crescimento baseado em headcount. Quando as empresas viram que isso não era sustentável, elas começaram a crescer baseado em engenharia. Então, antes da gente falar do Go-to-Market Engineer como cadeira, a gente tem que falar um pouco do Go-to-Market Engineer, que é o jeito de crescer baseado em engenharia. Então, eu tenho uma máquina, essa máquina tem uma capacidade produtiva, eu tenho que otimizar a capacidade produtiva dessa máquina e garantir que ela performe sem dependência de aumento de máquinas. A máquina tem que ser cada vez mais performática. Então, vamos pensar numa indústria. Se uma indústria tem uma máquina que produz 100 camisas, a solução para a indústria produzir 200 é comprar mais uma máquina? Não. É otimizar a máquina o máximo possível para ela produzir 160. Então, como que eu faço isso? Daí veio a cadeira de Go-to-Market Engineer. Por quê? Começou a onda de layoff, não sei se você se recorda, acabou a pandemia, ali chegou em 2024, uma cacetada de empresas, inclusive no Brasil, fazendo layoff. Então, as empresas tinham menos recursos de pessoas, elas tinham menos dinheiro, porque o mercado de venture capital deu uma congelada absurda, elas tinham metas para bater, compromissos com investidores para atingir, e elas começaram a se reinventar. E aí vem o Go-to-Market Engineer, que é um jeito de crescer onde eu me baseio muito mais em ferramentas, em automações, em flows, em AI, sem depender de aumento contínuo e dependente de headcount. Então, se eu tenho um Go-to-Market Engineer que consegue construir um sistema que faz o trabalho de 3 SDRs, ou por que eu vou ter 3 SDRs? Talvez eu vou ter um no looping, mas eu não preciso ter mais 2. E aí começa o trabalho de eficiência operacional. Então, o Go-to-Market Engineer é essa pessoa que constrói esses sistemas que permite às empresas serem mais produtivas a nível de geração e retenção de receita, ou até de expansão de receita.
Respondi? Mais alguma dúvida? Sim. A gente pode falar que a base do engenheiro de GTM é esse RevOps. E o GTM Engineer, na verdade, é um RevOps ou um steroids, vamos chamar assim, que é Cara, justamente pegar e trazer essa camada muito mais tecnológica para trazer esse fim que é a eficiência. O RevOps, ele nasce justamente desses silos entre diferentes áreas, onde a gente busca a eficiência por meio da ineficiência dessas jornadas. O GTM Engineer ele justamente vem para fazer isso, não só amarrando o processo, não só utilizando ferramentas, mas realmente quebrando, tornando ainda mais eficiente por meio da tecnologia e implementando a tecnologia de fato. boa. Acho que você tem ótimos pontos. A primeira coisa é, quando a Clay foi a primeira empresa do mercado a se apegar ao termo Go-to-Market Engineer, contratar o seu primeiro Go-to-Market Engineer, mudar a LP falando que ela era uma empresa de Go-to-Market Engineer. Tem um cara que todo mundo deveria seguir no LinkedIn, que é o Alex alguma coisa, nunca lembro o sobrenome dele, que foi o primeiro Go-to-Market Engineer da Clay. Quando a Clay fez esse movimento, vieram várias outras empresas junto. Veio a Ramp, veio a Vanta, todo mundo veio ali, nesse flow, né? A primeira versão de job description de um Go-to-Market Engineer, você tinha um pouco do trabalho operacional de receita, de um SDR, de um BDR e de um vendedor. E talvez de um growth hacker, alguém para ficar fazendo teste, campanha e um pouco do tipo, beleza? Quando a gente se deparou com isso, eu digo a gente, eu e o Giovanni Sainz, a gente se deparou com isso, cara, da hora, mas nem todo mundo tem background técnico. Qual é o restante dessa job description que falta? E aí a gente foi olhar para o que a gente chama de Product Engineer. Então, a gente tem metade do escopo de um RevOps, que é de um Go-to-Market Engineer, que é RevOps, BizDev, que é ele conhecer de receita, de vendas, de CS, de marketing, ele tem que conhecer das disciplinas. E a terceira disciplina que a gente se posiciona, que a gente incluiu no escopo, que é de engenharia de produto. É você conhecer de agilidade, você conhecer de métodos ágeis, é você conhecer de linguagem de programação, é você saber fazer entrevista com o usuário, é você saber fazer discovery de produto. Então, o RevOps é uma disciplina do Go-to-Market Engineer, porque ele tem que saber fazer planejamento, ele tem que saber gerir as stacks, ele tem que saber fazer enablement do time em volta daquilo que ele desenvolveu, da mesma maneira que ele tem que saber de receita, de vendas, de marketing, de CS, e ele tem que saber construir produto. Então, ele tem 3 grandes disciplinas aí, e RevOps é uma delas. Deixa eu jogar uma bola na fogueira, então, para você. Manda. É mais fácil. Vamos colocar esse profissional de engenharia de go-to-market. É mais fácil você trazer um profissional de negócios e ensinar tecnologia para ele, ou trazer um profissional de tecnologia e ensinar negócios? Cara, eu diria que é meio termo. A gente tem 2 perfis nas nossas formações de Go-to-Market Engineer, a gente tem 2 casos diferentes de sucesso. A gente tem um caso de sucesso que, inclusive, ontem a gente fez um webinar com um aluno da nossa primeira turma, que foi o Guilherme Lavrinha, ele é da Único Skill, ele entrou lá como a pessoa de RevOps. Ele era um cara de negócio, não era um cara técnico. Ele chegou e reconstruiu toda a engenharia de receita da empresa com base nos princípios que a gente foi ensinando ao longo da certificação, com base naquilo que ele foi estudando. Então, hoje ele é um cara mais técnico do que ele era há 8 meses atrás, quando ele entrou na nossa formação. Mas ele ainda não é um dev, beleza? Uhum. Do outro lado, a gente tem um case interessante de uma startup chamada Lumix, que o menino que entrou na formação, ele era dev. Ele não tinha background de receita, então ele entrou na nossa formação para ele ter o background de receita. Então ele aproveitou todo o background técnico dele para desenvolver uma cacetada de coisas. Então é o meio termo. Se você tiver background de negócio, receita, você vai ter que desenvolver as habilidades de um engenheiro de produto, que é conhecer de metodologia de produto, é conseguir fazer discovery, é colocar um produto no ar, você vai saber mexer num Vercel, você vai saber fazer uma automação. Vercel é a ferramenta ali para você subir um front-end. Enquanto o cara técnico, ele consegue construir produto, mas ele não sabe como que isso impacta e mexe o ponteiro de receita. Então ele tem que conhecer de receita também. Você entende que é o meio termo? Ainda não encontramos qual lado vai pendular mais. Por enquanto, tá muito no meio. Tipo, temos casos dos 2 lados. Tá bem meio a meio assim.
Eu acho que uma das coisas que eu vejo como benéfico, pelo menos por meu lado, puxando a sardinha aqui para quem é da área de receita, é que hoje em dia você tem tantas ferramentas que te ajudam a codar sem você precisar, apenas você dando o contexto ali. Eu descobri esses dias atrás o Anti-Gravity. Eu Uhum. acho que é do Google, Google, Google. do Google. E assim, você joga, literalmente, você pode jogar um case, um PowerPoint lá, ele consegue desenvolver algo assim É e o já Cloud jogar. Code do Google, né? De modo geral, é o Cloud É o Code do Cloud Google. Code do Google? É, tipo, se você colocar na mesma prateleira, é um pouco disso. Interessante, obrigado pelo contexto, não, eu não sabia. E aí eu vi que, cara, isso aqui, pelo menos para quem é de negócio, ajuda bastante, porque até então eu imaginava, sei lá, 2 anos atrás, que se eu precisar ser mais tecnológico, eu tenho que literalmente aprender a desenvolver, o que hoje em dia é interessante, mas não é mais obrigatório. Eu poderia falar isso ou não? Você tem bons pontos. Assim, eu não sou dev, eu trabalho no mercado de tecnologia há 12 anos. Eu só trabalhei em empresa de software, passei 6 anos na TOTOS, depois passei um tempo na Solid, depois passei um tempo na Bossa Box, que era uma empresa de desenvolvimento, que foi a empresa que o Giovanni fundou. E desde então eu estou na Science, que tem esse ar tecnológico, que a gente entrega tecnologia já não é de agora, mas eu não sou dev. Mas eu sei, putz, eu conheço pra cacete de produto. Eu toco as discoveries de produto de vários projetos aqui na site. Então, entrevistar os usuários, saber os job to be done. Tipo, rodar um discovery de produto legal para você chegar no protótipo de produto, para chegar no backlog, eu sei fazer. Eu sabia coisas técnicas de front-end, já fui um cara de desenvolver site pra caramba, mas novamente, eu não sou dev. Hoje, eu consigo tocar mais de 50% dos desenvolvimentos da empresa. Do que a gente fez de produtos recentes, eu diria que mais de 50% saíram de mim, eu desenvolvi ou contribuí com o desenvolvimento, mesmo sendo dev. Você codando ou Codando, não? tipo, codando, Beleza. codando. Usando muito o advento do vibe coding, aí entra a intersecção entre o vibe coding e o code, né? Ou seja, você fazer um produto hard code lá no Python ou você começar a vibe codar. No início, se a gente for pegar 6 meses atrás, como quando o vibe code ficou mais forte no Brasil, todo mundo só estava usando para fazer LP na Lovable. Cara, tipo, era muito pouco você usar. Eu nem gosto tanto de Lovable porque eu criei essa alcunha do tipo, Lovable é coisa de LP. Eu sei que não é, mas é o meu preconceito com a Lovable do como que eles chegaram no mercado. Quando a Curso, que foi a empresa que precedeu ali a Lovable, chegou no mercado, eles já chegaram com uma pegada diferente de construção de produto. Eles já estavam olhando para a pegada de desenvolvimento. Então, tem muita coisa que você consegue se apegar a framework de desenvolvimento. Então, eu manjo de Next como um framework de desenvolvimento, React. Eu sei qual que eu vou usar em determinados momentos. Eu vou lá, pego a biblioteca, instalo, eu sei fazer o trampo. E deixo a AI fazer o resto do trampo, que é o hard-coded. Então, eu não posso falar que eu sou um dev hard-coded, mas eu sou um dev hoje. Então, eu consigo desenvolver um sistema que ajuda a empresa a destravar algum gargalo. Então, é isso que as pessoas deveriam adquirir de habilidade, tipo, ser o humano no looping do desenvolvimento. Uma das coisas que me intriga é justamente que você vem falar de Lovable, você vem falar de Cursor, de Vercel, Anthropic, e você passou um tempo lá no Vale do Silício. Então, por que que essas tecnologias, eu vou chamar de avanços tecnológicos, porque realmente eu acho que foi um breakthrough que teve ali com o advento ali das soluções que eles criaram. Então, por que aquilo surge via de regra nos Estados Unidos e não no Brasil? Existe algum motivo, seja por conta de cenário, seja por conta de maturidade tecnológica ou qualquer outro motivo que faz com que aquilo seja gerado lá e não aqui? Cara, ótimas perguntas. Tem bastante tema para a gente conversar sobre isso, bastante crítica para o mercado brasileiro, que a gente faz essas críticas e vive o mercado brasileiro também. Eu acho que tem uma primeira coisa que são princípios. Toda empresa brasileira é muito diferente uma das outras. Muito. Porque cada um faz as coisas de jeito muito caseiro. Nos Estados Unidos, não. Uma empresa que está nascendo agora em Stanford, ela vai ter os mesmos princípios que uma empresa está nascendo daqui a uma semana, ou nasceu uma semana atrás. Eles seguem modelos e princípios muito claros. Então,
Putz, agora a gente está na onda das empresas de produto de vibe coded. Todo mundo segue os mesmos princípios de vibe coded. Você vê que as vezes são muito parecidas. E essa homogeneidade do ecossistema faz com que ele seja mais frutuoso. Essa é a primeira coisa. Aqui no A gente está Brasil, falando do alicerce. o alicerce, exatamente. Do alicerce. E aí você tem advento de universidade. Você pega, putz, o Vale do Silício tem Stanford e Berkeley, ajudando o ecossistema, de uma maneira geral, a ser mais maduro. Então, você pega um menino lá de 16 anos, que ele está criando uma empresa agora, ele está criando dentro de Stanford. Cara, ele está criando com modelagem, ele está criando com referências, com princípios de criação de negócio muito diferentes do que a gente cria aqui. Então, essa é a parte que eu diria que não dá para disputar. Infelizmente, a gente vai viver isso ainda durante muito tempo. Você tem, putz, a Link, que é uma faculdade aqui no Brasil, que tenta romper um pouco disso, de trazer esses princípios e fazer com que as empresas nasçam com esse modelo de negócio muito mais parecido com o que os americanos fazem lá do que o mercado comum aqui no Brasil geralmente segue. Essa é a parte difícil. Agora, a parte que eu diria que tá oportunidade para a gente lidar ali com o mesmo jeito de fazer negócio do que os americanos fazem, e eu vou colocar uma cerejinha no bolo aqui. Os últimos casos de sucesso de empresas AI native que surgiram não são nos Estados Unidos. A Lovable não é americana, é sueca. A Eleven Labs também não é americana, tipo, empresa enorme. A Ramp é russa. Você tem vários casos recentes de empresas que saíram de 0 a 100 milhões de receita recorrente, né, que ali é um threshold que eles brilham o olho, não são mais americanas. Porque pela primeira vez na sociedade, a gente tem os mesmos recursos e acesso, não financeiros, mas acesso à ferramenta que os americanos têm. Então, nessa última ida que a gente teve para o SASA, que é um evento mais importante de go-to-market do planeta, acontece todo ano, categoricamente, na segunda semana de maio, lá na Califórnia, não tem nada que a Anthropic e a Vessel estivesse fazendo que a gente também não estivesse fazendo. Só que eles são muito disciplinados em fazer as coisas. O Brasil é um país beta tester. Então sai uma ferramenta hoje, todo mundo vai testar, cada um usa de um jeito e essa ferramenta se perde ali no segunda semana de uso. Eles não. Eles são muito disciplinados com os casos de uso. Então a disciplina operacional que o mercado, que as empresas jovens americanas têm de ir do zero ao limite com aquilo que eles estão criando e implementando, eu diria que é onde a gente perde, que a gente poderia recuperar. Que é uma coisa que só depende de você. Pegar uma ferramenta agora e passar um mês implementando categoricamente ela atrás do resultado de negócio que aquela ferramenta deveria te trazer, entende? Sim, e um dos pontos que eu quero até aprofundar um pouquinho mais é em relação ao que você falou de... Hoje em dia a gente está falando de ir a 0 a 100, cara. Quando a gente fala de 0 a 100 milhões, né? Zero de faturamento a 100 milhões de faturamento anual, a gente falava de 10 anos, quando a empresa era muito boa, 8, a gente está falando de 6. Hoje em dia... Tem um slide aqui que eu vou compartilhar, acho que esse é bem interessante, você me permite compartilhar aqui, mas acho que vai... Por favor. Vai tangibilizar isso para quem está em casa, tá? Esse slide está na nossa proposta de valor aqui da Scient. Isso aqui reflete... Você está vendo? Todo mundo está vendo? Tá vendo. Boa. Isso aqui é o slide que reflete exatamente o que você está falando. Então, quanto tempo as empresas demoravam para sair de 1 a 100 milhões de dólares de receita anual recorrente? A Lovable demorou 8 meses. Aí veio a Anthropic. Mas olha quanto tempo as empresas do top quartil, né, o top 25% size benchmark do mercado americano demoravam. Elas demoravam 18 meses para chegar em 100 milhões de receita recorrente. E a gente tem casos, depois da Lovable, de 6 meses, de 4 meses. Você teve a Hugsfield, que foi um caso que eu vi também agora no SaaS, que eles demoraram 4 meses e meio. Tipo, cara, acabou. Você não demora mais tanto tempo. O grande ponto é a disciplina. O nível de disciplina que eles têm frente ao que a gente costuma ter aqui, eu diria que é o que separa o Brasil a nível de maturidade. Tirando o recurso, tirando o fato de ter ali ecossistema. Eu acho que isso aí, infelizmente, a gente não pode mudar. A disciplina operacional eu posso, você pode, quem está em casa pode. Começar a implementar melhor as ferramentas, estudar melhor como aquela ferramenta pode gerar valor de negócio. Estudar o problema de negócio de mercado antes de construir um produto, que é uma coisa que eu não entendo porque que o brasileiro pensa desse jeito, que primeiro ele constrói o produto, depois ele vai achar um problema.
Meio crítico, por isso que eu falei que tem muita crítica ao mercado brasileiro. Não é viralatismo, não, mas tipo, eu acompanho o mercado do Vale do Silício de longe estamos em 2026, de longe há 8 anos e de perto há 4. Tipo, de estar lá, de morar, de ir 2, 3 vezes por ano, de fazer benchmark, de fazer pesquisa. Os caras são muito disciplinados. Você fica assim chocado com o nível de disciplina de uma empresa que ela se propôs a ficar 18 meses testando uma coisa. Quando que uma empresa brasileira vai ficar 18 meses testando uma coisa? Eu diria que quase nunca. Então, deixa eu fazer uma crítica aqui também, já que você está criticando, deixa eu criticar também, e você critica a minha crítica. Eu, nesses últimos um ano, posso colocar um ano, eu cheguei a ajudar 9 empresas diferentes. E nisso, o que eu vi era mais empresa do interior, o que a gente joga maturidade tecnológica ainda mais para trás do que o que a gente está acostumado nos grandes centros como São Paulo, que é onde a gente vive mais, né? Mas uma das coisas que eu percebi foi justamente que, por mais que tenha toda essa hype, essa FOMO de AI, eu não consigo ver ainda nem metade das empresas, seja que eu falei, ou seja que eu conheço, que são de São Paulo, já são mais tecnológicas, até mesmo algumas que eu cheguei a passar, ao mesmo ter benchmarking com elas, que tenha uma estrutura mínima para aplicar AI, no sentido de que não ter uma infraestrutura, não ter processos desenhados, não ter uma base de conhecimento. Então, aquilo que. E aí a gente volta ao que você falou de nos Estados Unidos ser metódico e aqui a gente ainda tratar, não diria olhar venda como uma arte, mas olhar em vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, vamos trazer para dentro, que ainda é algo de 10 anos atrás, sem olhar realmente, não, como que a gente escala? É para contratar? Quando é para contratar? Quando que é para demitir? Realmente colocar esses métodos, sabe? Boa. Cara, eu tenho ótimos pontos para trazer, até baseado em dados, tá? Acho que o primeiro, tem um reporte global da Forrester, McKinsey ou Forrester, que 82% das empresas do mundo hoje já tocaram em AI para fazer alguma coisa. O cara tocou em alguma coisa para fazer AI, mas 42% delas abandonaram porque não conseguiu ter nenhum sucesso, nenhum retorno ou nenhum indício que adotar AI ia mudar a vida da empresa. Então o cara vai lá, pega o chat GPT, tenta fazer algumas coisas, aí putz, não se adapta, sei lá, não consegue construir nada e para de usar e volta para o modelo de uso dele. Se eu pudesse apostar num grande desafio que faz essa taxa de início e abandono, essa curva de adoção ser tão complicada, é falta de clareza de caso de uso, e caso de uso vem de dor de negócio. Então, por exemplo, o primeiro PPT de AI da Science é de 2023. Então, assim, a gente não está de agora falando de AI, está desde 2023 tocando nesses assuntos com os nossos clientes. A OpenAI, ela tem, e aí vocês que estão em casa podem jogar isso, depois eu compartilho com o Fernando também, vocês podem jogar aí, Use Cases OpenAI. A OpenAI tem uma página com casos de uso de AI com o ChatGPT, né, com a ferramenta deles, para diversas áreas de negócio. Tipo, quando eu vi isso pela primeira vez, isso foi ali em 2024, eu falei, caraca, agora tá claro para mim. Os primeiros casos de uso que deram muito certo com AI foram em suporte. Por quê? Headcount. Lembra lá do Go-to-Market Engineer? Tinha que desinflar a máquina. Se tem uma máquina inflada dentro de uma empresa, é a área de suporte. Você tem 100 pessoas para atender telefone e resolver problema. Então, os primeiros casos de uso que deram muito certo no mercado foram de suporte. Agora que a gente tem casos de uso de vendas nos últimos 12 meses com mais tangibilidade, né? Mas o que falta para as empresas é caso de uso claro. Você tem duas maneiras de escolher o caso de uso. Ou você tem uma dor de negócio que está aqui agora acontecendo, alguém vem na sua mesa e fala: caraca, não aguento mais enviar aquela nota fiscal na mão. Exemplo. Então, opa, tem um caso de uso aqui que eu vou fazer. Vou entender como é que é o processo agora e vou entender como é que eu faço esse processo com AI. Ou tem alguém dentro da empresa fazendo discovery, entendendo os principais gargalos de produtividade das pessoas
e tentando colocar AI no dia a dia das pessoas. Mas você precisa ver processo, né? Desde mapeamento. Exatamente. Então, ou você resolve uma bucha, ou você faz o trabalho sujo, que é o que a gente chama do RevOps fundacional, que é implementar os. Aí, olhando para vendas, para receita, é implementar os processos, alinhar as ferramentas, alinhar as nomenclaturas, para você ter observabilidade para saber onde está o gargalo e depois implementar o caso de uso. Esse é o jeito correto de fazer as coisas. Nem todo mundo vai por esse caminho, perdão. E aí eu acho que até entra um que, para mim, eu dei uma palestra na terça-feira onde, como tendências, eu trago o Forward Deployed Engineer, que é justamente... Por favor, me corrija aqui, tá, Matheusão? Você que é o especialista. A minha visão sobre ele é que você não está vendendo a sua solução. Você não está vendendo um SaaS, mas você está vendendo a resolução do problema. Então, se você tem uma área financeira, que nem você falou, que tem esse problema de subir nota fiscal, fazer conciliação, você não está vendendo um software para você subir isso mais. Você está vendendo literalmente todas as automações que fazem com que, uma vez que você subiu a nota fiscal, você não precisa olhar para isso nunca mais. Você só precisa ali. Quando que eu preciso receber esse reporte? Dia 30 de todo mês? Aparece para você ali. Ele aparece magicamente e acabou. Você não tem dor de cabeça, você não tem trabalho, você não tem que entrar em algum lugar. Você tem realmente um profissional que vai ter uma análise de todo o seu contexto, que seria um consultor, e depois, literalmente, um engenheiro que vai entrar na sua operação e vai amarrar todos os processos para que você receba aquilo da melhor forma possível. E aí entra uma questão que eu acho que é mágica, que é eu acho que a falha ou a falha humana ou a falta de engajamento deixa de existir. 2, se a LTV vira infinito. É a minha percepção, pelo menos. Aí eu queria ouvir a sua. Você tem ótimos pontos e tem um acrônimo aí, Fall Deployment Engineer, o FDA aí, que é mais uma palavra que o mercado adotou, que veio lá da Palantir, que quem não conhece a Palantir, é a empresa não padrão tecnologia, não é size, tipo, é muito difícil enquadrar o perfil de tecnologia deles com as melhores métricas de crescimento, melhores métricas de go-to-market da história. Tipo, os caras são fenomenais. E eles desenvolveram um modelo que eles têm uma camada de inteligência e entrega dessa inteligência na ponta. Então, como que as empresas estavam entregando? Elas entregavam uma interface e falavam assim, Fernando, usa meu software, ou elas colocavam um serviço, uma camada de serviço para alguém entregar. O forward deployment é exatamente software com serviço. Tipo, é garantir que tem alguém entregando o software e conectando o serviço para gerar valor. É o cara que vai amarrar a ponta, porque ele tem conhecimento de negócio. Então, a Scient, ela opera no modelo de forward deployment engineer. Então, o meu forward deployment engineer, ele tem o quê? Ele tem know-how de HubSpot, ele tem know-how de AI, ele tem know-how de Vercel. É o cara que, se o cliente tiver um gargalo na operação de pré-vendas, ele vai desenvolver uma solução para resolver o problema, a gente vai prototipar a nível de negócio e ele vai entregar essa solução para o cliente só ver o ponteiro mexer. Esse é o papel do forward deployment, que não é fácil para qualquer empresa. Então, se a gente for situar para o nível de maturidade da mediana das empresas brasileiras, elas estão ainda tentando, sei lá, consolidar um sales ops, que é um cara meio nerd que manja de ferramenta. Tipo, o grande ponto é o quanto que a empresa olha para o gargalo de produtividade. O momento que a gente está hoje, a AI, ela possibilita várias coisas. Algumas coisas, ela possibilita um espasmo. A AI aumenta a receita de uma hora para outra? Não. Tem empresas que conseguiram dobrar a sua receita com AI, diretamente, né? Aonde que a AI, ela de fato vai ajudar as empresas no curto prazo? Aumento de produtividade. Que aí entra a tese do Go-to-Market Engineer. Então, como que eu faço o Fernando, que consegue gerar 5 SQLs por mês, gerar 7, sem precisar contratar outro Fernando? Sem precisar contratar alguém para gerar lead para o Fernando? Qual é a melhor maneira de aumentar a produtividade da última linha do Fernando? É nisso que a AI possibilita agora, entende? E aí eu quero fazer uma provocação aqui, porque eu acho que isso é uma questão de ponto de vista, não existe certo ou errado. Mas um podcast que eu gravei com o Cauê Fontão, ele trouxe um ponto muito interessante. Ele tem um time de atendimento 96% de NPS. NPS 96%.
E aí ele tava falando, vamos colocar IA e não sei o que. Ele parou e falou, cara, não tem problema com essa área hoje. Por que que eu vou tentar automatizar algo que está funcionando? Dentro de, você sabe que a operação é caótica. Sim. Não é tudo lindo, já toda hora chega demanda diferente. Você entende que a sua visão aqui, vamos botar AI em tudo? Ou faz sentido você olhar suas prioridades e, se for o caso, até colocando de forma gradual, ou se for ainda mais o caso, se aquilo que não está quebrado, não, a gente não arruma, não precisa Boa. arrumar. Então, queria entender uma visão, dado esse contexto que foi a primeira vez que eu ouvi isso e refleti, eu falei, cara, ele tem um ponto, porque como gestor, você tá gerindo diversos projetos de uma vez, e se algo não está te dando dor de cabeça e está te dando um resultado que é eficiente, por que que eu vou tentar mexer em um time que está ganhando, né? Cara, ótima pergunta. Eu vou te responder com um case que é o case da Anthropic, né? Que todo mundo utiliza o cloud aí. Houve o Sasser agora em maio desse ano. Teve lá a Head of Industry, a pessoa que toca a vertical de vendas enterprise da Anthropic. E vendas enterprise era um gargalo para a Anthropic. Então eles são muito bons vendendo aqui para quem está contratando, né? O famoso PLG, mas fazer uma venda enterprise disputando no mercado competitivo com a Microsoft, com a OpenAI, com um monte de gente, fechar grandes contas não é fácil. Não é porque é Anthropic, porque ela vai vender fácil, beleza? E eles passaram semanas mapeando todos os gargalos de produtividade em volta de um único problema: conversão de negócios enterprise. Então, a minha opinião é que a empresa deveria escolher, até com base numa teoria que a gente segue muito aqui, que é a teoria das restrições, que vem de um livro ali chamado A Meta. Toda empresa tem um monte de problema, mas ela tem um grande problema que atrapalha o crescimento dela. Então, qual é o grande problema daquela área ou da empresa como um todo que atrapalha a maior produtividade daquela área ou daquela empresa? Então, a Anthropic, ela pegou, estudou o processo de trabalho de todo o time, ela segmentou em alguns casos de uso, volto para a questão dos casos de uso, e ela construiu um caso de uso, que era o Morning Briefing, que era para resolver o problema de priorização do vendedor. Ela criou o Prep Call para resolver o problema do vendedor entrar numa call despreparado. Ela usou o Follow-up Call para resolver o problema que o vendedor saía de uma reunião e não fazia follow-up com lead. Ela foi criando casos de uso para resolver todo o problema da esteira de venda enterprise, que possibilitou que a Anthropic convertesse 56 mais vendas, 56% a mais de venda enterprise no ciclo que eles analisaram. Ou seja, ela pegou um grande problema de crescimento, que era estratégico para a empresa, mapeou todos os gargalos daquele processo, construiu o caso de uso, foi atacando um a um até a métrica de negócio mexer, que era o quê? É chegar nos 56%. Na verdade, acho que ele nem tinha uma meta de 56%, mas chegaram nesse número, que é um número louvável. Imagina você aumentar 56% a mais de vendas sem precisar contratar mais ninguém, sem precisar gerar mais lead, só fazendo melhor o que você deveria estar fazendo. Isso é do caramba. Isso é aumento de produtividade. E literalmente zero headcount a mais, porque é PLG. Zero headcount. Nesse caso, não era frente de PLG, mas eles não Não contrataram era vendedores PLG. enterprise. Eles só fizeram os vendedores enterprise serem mais produtivos. E esse é o questionamento que eu trago até para quem está em casa, que é, seja para sua função ou para a função de alguém que você lidera, como que você pode tornar aquela pessoa mais produtiva na última linha que ela tem que entregar? Então, se é o vendedor tem que fazer o quê? Fechar mais negócios. Se é o SDR ou o BDR, ele tem que fazer o quê? Gerar mais oportunidade. Se é o CSM, o que ele tem que fazer? Atender mais contas para ele conseguir reter mais ou expandir mais. Se é um account manager, ele tem que conseguir fazer relacionamento e expandir mais contas. Todo mundo tem uma métrica de produtividade. Só que as pessoas olham um pouco para essa métrica e também não tentam melhorar ela. E quais outros cases você tem que você acha que vale ser compartilhado para compartilhar com as pessoas que estão ouvindo com a gente o quão grandioso que isso pode ser, assim como você citou esse caso da Anthropic? Boa. O case da Vercel, né, que hoje já é muito conhecida por ser ali o principal front-end de vibe coding do mercado, eles passaram 6 semanas gravando tela
gravando tela, 6 semanas gravando tela de cada pessoa do time de vendas, para entender o que ele clicava, como que ele fazia, aonde que ele perdia mais tempo, etc, etc. Então eles passaram 6 semanas só fazendo isso, para depois eles reconstruírem os processos com base naquilo que eles mediram de improdutividade. Então, exemplo, o Fernando abre o HubSpot e fica tempos tentando procurar qual é o negócio que ele precisa. Qual é a melhor maneira do Fernando, em um clique, achar o negócio que ele precisa, seja dentro ou fora do HubSpot. Então, eles foram reconstruindo todo o processo de trabalho das pessoas. Mas você entende que eles tiveram que fazer um trabalho chato, que é o famoso boring business ali, tipo, cara, eles ficaram fazendo um trabalho chato de 6 semanas, vendo tela de cada um, clicando, depois analisando o processo de trabalho de cada um, para depois refundar o processo. Tem uma frase que eu acho que ela é bem relevante, que está na nossa proposta de valor, que é: ou você nasce uma empresa nativa de AI e opera como uma empresa nativa de AI, mas se a sua empresa tem mais de 5 anos de existência, você tem que refundar a empresa. Refazer a engenharia de todos os processos que foram pensados há 7 anos atrás, há 10 anos atrás. Cara, você tem que pegar gargalo por gargalo e reconstruir os processos. Fez sentido? Sim. Esse case, como que isso na prática se aplica? Sim, porque a gente está falando de eficiência operacional. Uma vez que a gente está falando de eficiência operacional, tudo aquilo que não é literalmente o vendedor estar vendendo é um Exatamente. desperdício de tempo. E tem um dado do Gartner que é sensacional, que explica especificamente sobre o vendedor. Porque o comportamento de quem está comprando mudou. O Gartner fala que 87% do tempo de um comprador não é gasto com o vendedor. Então o vendedor está usando o tempo dele aonde? Se o comprador não usa mais o tempo dele falando com o vendedor. Porque o comprador ele consegue achar as informações, ele consegue fazer a avaliação do produto, ele consegue comparar fornecedor, ele consegue fazer tudo sem falar com o vendedor. Ele precisa do vendedor para quê? Para ajudar ele a fazer o processo e comprar. E seguir o processo. E aonde que o vendedor está alocando o tempo dele? Em tarefas perdidas. Não é engenharia de um processo que foi feito há 10 anos, foi feito há 7 anos. E por aí vai. Interessante. Eu acho que, para quem está ouvindo aqui, seja gestor ou vendedor, eu acho que essa reflexão que o Matheus trouxe é muito forte. Aonde que as pessoas estão gastando o tempo delas? Exatamente. Eu tenho hipótese, ela pode estar gastando o tempo dela, sei lá, na rede social, que é uma hipótese, mas aí é de cada um. Ou a pessoa pode estar gastando o tempo dela num processo que não está ligando nada a lugar nenhum. Nada conecta os pontos. Então, às vezes, ela passa o dia inteiro atualizando o CRM da maneira mais, eu não gosto de usar essa palavra burra, mas da maneira mais ineficiente possível. Porque alguém desenhou uma porcaria de um processo ineficiente para atualizar o CRM. E aí eu vou dar um exemplo de um caso prático. A gente tem aqui o Daniel, que você conversou e fechou ali, você virou aluno através do Daniel, e o Daniel ali atendia os leads pelo WhatsApp, né? Ele falava com as pessoas, ele tinha que atualizar o CRM, atualizar o HubSpot todo dia e tal. E isso era ineficiente, que ele tinha que ficar com uma tela aqui com o número do WhatsApp, outra tela procurando o contato no HubSpot com. Putz, era muito eficiente, beleza? Aí a primeira solução que eu entreguei para o Daniel para tornar um pouco mais eficiente foi, cara, deixa eu entender como que você acha a pessoa no HubSpot pelo número do telefone, entendi lá na API da HubSpot como é que funcionava e desenvolvi um agente no Telegram para ele que, com base na conversa, ele falava, atualiza o Daniel, o Fernando, que eu fechei com ele agora. O agente ia lá, atualizava o Fernando de etapa. Beleza. Só que o Daniel ainda tinha um trabalho de ter que ficar falando com um agente de receita. O nosso RevOps aqui é um agente de receita. Aí eu falei, cara, isso tá ineficiente ainda. Aí Daniel, me explica como é que você trabalha. Novamente, fiz discovery do usuário. Aí eu entendi que o agente de receita era mais uma redundância. Ele tinha que ficar copiando e colando o número. Aí, para você copiar e colar o número do WhatsApp, é horrível. Tipo, o WhatsApp web é uma porcaria. Beleza. Aí eu peguei uma API de WhatsApp, conectei o WhatsApp do Daniel e falei assim, Daniel, tudo que você conversar no WhatsApp agora vai ser levado para um banco de dados, que eu estou usando o Supabase para isso. Beleza? Beleza. Esse agente de RevOps que eu fiz, eu coloquei ele para trabalhar no backstage. Então ele fica
a cada 1 hora, analisando todas as conversas que o Daniel teve no WhatsApp, concluindo essas conversas e atualizando o HubSpot para ele, criando atividade, movimentando o negócio e fazendo um trabalho chato. Ou seja, ele não perde mais tempo nenhum tendo que registrar nada no CRM. Eu literalmente, o agente que eu fiz para ele está trabalhando no background dele. Ele só precisa fazer uma coisa, falar com os leads. E eu comecei a medir a produtividade do Daniel, porque eu tinha as conversas do WhatsApp dele. Então eu comecei a medir o tanto de conversa que ele abria, quanto tempo ele demorava para responder, se ele fazia follow-up ou não, o quanto de conversas que ele não fazia um pitch, um fluxo de conversa que era o ideal. Aí eu comecei a melhorar o processo de trabalho dele. Então você entende que isso é o go-to-market engineer na ponta? Tipo, eu preciso tornar o processo mais eficiente, não tentar fazer ele ser melhor, fazendo mais daquele processo. Tipo, isso não faz mais sentido. A gente tem mais recursos. O que você está me falando, me parece que um próximo passo, baseando no que você tem, as conversas, o tempo de resposta, a conversão, provavelmente uma base de conhecimento. Você falou que tem um roteiro, então tem uma base de conhecimento por trás. Sim. O que você está me falando é que o próximo passo é um SDR AI. Baseando-se nessas informações, ou não? Cara, sim. E aí eu vou trazer a verdade nua e crua do que eu acredito. Então, assim, vai ter gente, vai ter, sei lá, outros gurus da vida aí que vão criticar e vão falar o contrário. SDR/AI para outbound, não vi nenhum caso consistente que não dá pau. Funciona. Eu consigo fazer um SDR/AI outbound que vai mandar mensagem para uns 50 leads e ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Mas eu acho que outbound ainda tem um problema. Inbound entra na questão do time inflado. Será que eu preciso de 5 SDRs para atender lead inbound? Ou eu tenho uma demanda muito grande, estratosférica, ou eu tenho ociosidade. Beleza? Eu acredito na ociosidade. Eu olho para esse lugar. Então, o SDR/AI hoje, para ele cumprir o job to be done, de ajudar o lead a se informar, a se educar, a achar as informações e seguir no processo de compra dele, que ele já ia seguir sem você, de alguma maneira, o SDR/AI funciona. E a gente tem casos... Aqui na Scient eu tenho 2 SDR/AIs. Eu tenho um que vem lá da página de compra, quando alguém quer falar com... Não tem jeito, alguém quer falar com alguém, ele vem lá da página de compra e cai no WhatsApp, e eu tenho ele aqui aberto só para ficar acompanhando. E tem o outro SDR/AI, que é o do nosso site. O do nosso site, eu tomei algumas decisões importantes. Já explicando um pouco de mais um case da Scient. Eu odeio formulário. Eu não gosto de formulário. Nunca gostei de formulário. Eu odeio com todas as minhas forças formulário. Muito menos preencher formulário. Beleza? Eu odeio. Então eu me coloco muito na figura. Eu preciso falar com o Fernando para entender o que a Compartilhando Insight faz. Eu tenho que preencher um formulário, esperar o Fernando falar comigo. Eu poderia clicar, falar com alguém e saber o que eu quero. Quando teve o lançamento do Fable, né, que é o modelo de AI aí que ficou famoso, que o governo americano interferiu, né, o modelo da Anthropic, era um modelo de desenvolvimento, que tinha capacidades técnicas de desenvolvimento. Aí eu virei uma noite, quando isso saiu, eu olhei a documentação do modelo e falei, cara, eu consigo fazer um SDR/AI no código, no site, e matar os formulários. E coloquei para rodar. Só que para esse SDR/AI funcionar, ele precisava de conhecimento. Aí eu tenho um RAG, uma base de conhecimento, toda vetorizada com todo o conhecimento sobre RevOps, engenharia, site. Conectei. Opa, beleza. Eu precisava dar uma API para ele ter autonomia. Peguei uma API da Anthropic. Eu precisava da habilidade de pesquisa, porque o SDR bom é aquele que faz pesquisa e sabe o que perguntar. É aquele que fala como se ele já fosse muito natural para ele falar daquela empresa. Aí eu fui lá, habilitei uma função do cloud que é de Deep Research. Agora ele tem a habilidade de pesquisa. Opa, ele tem que responder rápido, mas ele tem que responder com contexto, aproveitando. Aí eu implementei o que a Anthropic lançou, que é o Loop, que é você aproveitar o loop da conversa para você ir sumarizando e aí nunca começar do zero. E eu fui construindo. Chegou de manhã, eu comecei a fazer isso, era 1h da manhã, fui dormir 3h30, acordei 7 horas que eu tinha um compromisso. A gente tinha que fazer o kickoff desse novo site para um evento que a gente tinha ido. E aí, cheguei num site novo, né? Eu reconstruí todo o site da empresa com o SDR/AI nativo.
No primeiro dia dele, ele marcou uma reunião com o Head de Growth do Banco Safra. No primeiro dia do SRI. Conectado no site. Então, foi uma pessoa. Aí, qual é o job to be done do usuário? O que o usuário tinha que cumprir? Ele entrou no site da Scient, né, que é até meio redundante, queria saber um pouco sobre a gente. Ele, foi procurar um formulário, clicou, era um chat que abria. Mas era um chatbot? Não. Quando ele perguntou o nome e a empresa, ele foi lá, fez pesquisa no LinkedIn, na web, e falou, caramba, legal, você é Head Growth do Banco Safra, caramba, da hora que vocês lançaram tal produto agora, vocês fazem isso de go-to-market. Cara, como é que eu posso te ajudar? Eu tenho esse desafio. Mas esse desafio está impactando no quê? Qual é o tamanho do seu time? Aí começou a fazer perguntas de qualificação. Se entra uma empresa agora que está fora do nosso ICP, que são empresas que passaram de 50 milhões de faturamento, já tem uma esteira de go-to-market minimamente montado, ele fala, cara, talvez ainda não é o momento certo da gente falar. Porém, essa dor que você tem, ele vai lá e direciona para a educação, que é o produto que a gente tem, que é ideal para uma empresa que não chegou no nível, no estágio, né? Digo nível, no estágio de uma empresa para falar com a gente. Então, enfim, estou dando o contexto de algo que eu quero mostrar aqui. Eu queria 1 minuto para pegar uma água, voltar e mostrar o case na prática, compartilhar a tela, mostrar para o pessoal o SDRI funcionando e mostrar um pouco da interface, de como que eu interajo com ele, mesmo ele sendo uma AI, mas eu consigo interagir. Pode ser, Fernando? Vai lá, pega a aguinha lá. Enquanto isso, eu deixo o recado aqui para o pessoal. Pessoal, para quem tiver dúvida, quiser interagir também, trazer alguma pergunta, fiquem à vontade, viu? Pode fazer uma pergunta aqui para o Matheus. E enquanto isso, ele vai lá pegar a aguinha. Eu já tô com a minha aqui, pegar uma garrafa inteira para não passar sede aqui. Mas muito interessante. Agora o Matheus vai trazer o case de fato do que ele acabou de compartilhar ali. Eu acho que a visão que ele vai trazer é algo que realmente vai abrir a mente principalmente de pessoas que não têm tanto contato com esse lado de construção e mais tecnológico. Vocês estão gostando aí, pessoal? Boa, tô de volta. Ó, o Matheus está de volta. Bom, posso mostrar a tela e vamos para cima? Por favor, vamos para cima. Então, cara, vamos embora. A primeira coisa que eu vou compartilhar de tela vai ser o nosso site, né? Então, ou seja, eu quero mostrar um pouco aqui, vou tentar compartilhar a janela toda, porque aí eu não preciso ficar trocando. Depois você só me fala se deu certo nas minhas trocas tá aí, ó. de janela. Perfeito. Bom, a primeira coisa é o site que a gente construiu. Toda vez que uma pessoa ela quer agendar alguma coisa, tipo, tá vendo? Eu tenho os botões que fazem a pessoa pensar que ela vai preencher um formulário. Quando ela clica, já abre o SDRI em qualquer um dos botões, qualquer um dos lugares. Tem outros lugares aqui, tem outros botões. Ela vem falar com o SDRI. Esse SDRI, novamente, ele tem capacidade de pesquisa, ele tem um tempo de resposta rápido. Então, eu vou começar uma conversa como se eu fosse uma pessoa de qualquer empresa, eu vou usar uma empresa aleatória, beleza? E vou começar a dar contexto para ele. Tá? Então, eu vou falar, eu sou o João e sou da Ambev, beleza? Aí a primeira coisa que ele vai fazer é, cara, olha o tom dele. João, boa. A Ambev dispensa apresentação. Me conta, qual é o seu papel por lá e o que te traz a Scient? Vamos lá, eu sou head de RevOps e o meu desafio é métricas de receita. E aí ele vai começar a aproveitar todo o contexto só para falar agora de métricas de receita. Agora, me ajude a afinar. O problema está na observabilidade, que é um termo que a gente usa muito. Ou seja, vocês não conseguem enxergar o que está acontecendo no funil ou está na confiabilidade dos dados. Eu vou colocar aqui na observabilidade. Não temos os dados centralizados. Beleza? Vou seguir aqui falando com ele.
E ele continua falando, ó, mais uma pergunta bem direta. E aí ele tem aqui, pessoal, uma skill que são de duas metodologias. Primeiro, a gente usa um framework de uma empresa que é o Winbind Design, então a gente usa o Spicer, inclusive façam o curso lá da Winbind Design, que é um baita curso aí que dá um background de receita bem relevante. A gente usa o Spicer daqui como framework de conversa. E a gente usa também o Challenger Sales, ou seja, a gente faz a venda desafiadora na raiz. Então ele está fazendo logo uma pergunta direta para um cara que é head do que ele precisa saber. Vocês têm uma arquitetura de dados? Eu vou falar que não. Não temos. Não sei o que é. Opa, o que é um lead ou um SQL, por exemplo. Opa, desculpa. Por exemplo. Ele vai chegar até um certo ponto de fazer perguntas. Eu não sei se ele vai fazer mais uma pergunta agora. Agora ele vai começar a fazer pergunta situacional. Ou seja, ele está falando com alguém. Ah, eu vou falar que eu tenho 150 pessoas, por exemplo. Tá? E aí a pergunta é para entender o tamanho do time de go-to-market. Agora, a última pergunta que primeiro ele usou o contexto, né? Então, com 150 pessoas, sem arquitetura de dados, o custo de decisão de errar é alto. Olha o tanto de contexto que ele está usando numa conversa. É uma conversa sênior. Colocou um pouco aqui do que a gente faz, mas sem ser muito vendedor, porque eu setei isso no tom da AI, dele não ser muito vendedor, e ele vai fazer uma pergunta aqui. Hoje, sem essa visibilidade, como vocês constroem o forecast? Eu vou falar na mão, em planilhas. Coitado do João aí da Ambev, que no cenário aqui, o cara tá ferrado. Já, ó, forecast em planilha, com 150 pessoas, em go-to-market, tem um risco operacional sério. Qualquer decisão, headcount, meta, etc. João, o cenário que você descreveu, sem arquitetura de dados, sem definição de funil, sem isso, sem aquilo, cara, bora puxar uma call? Já deixa o link da agenda aqui. E ele, a agenda, nesse caso aqui, vai cair provavelmente para a agenda do Giovanni, porque é uma empresa muito ICP e que tem uma dor que é muito a nossa dor, e ele já vai agendar. Tipo, eu poderia vir aqui, aí entra o outro lado, né? Então, pessoal, isso aqui é o SDRI funcionando, com velocidade, com capacidade de pesquisa, com técnica. Então, eu diria que esse SDR aqui é melhor que 80% dos SDR médios do mercado. Já fui SDR, não criticando a classe, mas eu não acho que nem todo SDR tem essa capacidade de fala, de pesquisa, de ser conciso, de conectar as dores, de fazer pergunta dura, sem medo. Então, esse é o meu SDR funcionando. Fernando, me diz se você vê agora a outra tela aí. Sim. Boa. Do outro lado, pessoal, ó, eu tenho a minha interface de acompanhamento do que está acontecendo com o meu SDR, ó, tá vendo? Eu já estou aqui com uma conversa ao vivo, com um lead quente, qualificado, e eu poderia falar para a AI o seguinte, ó, na próxima interação, fala para ele que já ajudamos, sei lá, vou chutar aqui um cliente nosso, tá? A CRM bônus com desafios parecidos. Isso pode gerar valor. Bom, eu consigo interagir com a AI para ela conversar e usar coisas que eu queria que ela falasse. Eu queria que ela considerasse todo o histórico da conversa está aqui. Depois que a conversa é encerrada, eu tenho toda a resenha da conversa, mas enfim, eu vou colocar um enviar aqui, e aí ele, nesse caso, eu preciso responder. Da hora, vou agendar sim. Aí beleza, vou continuar aqui. Ó, nesse caso, ó, especificamente. Porque eu falei que eu vou agendar, ele não vai responder. Mas eu consigo dar input. Se eu tivesse dado alguma objeção, erro meu, tá, pessoal? Essa interação com a AI, ela só funciona para contornar a objeção. Nesse caso, eu falei que eu ia agendar, então não é uma objeção. Enfim, resumo da ópera. Eu tenho uma AI 24/7 que qualifica e marca as melhores reuniões para a gente. Ela já marcou reuniões com várias pessoas, mas ela desqualifica muita gente, ela direciona muita gente. Por quê? Porque ela está consumindo todos os recursos que são base do desenvolvimento do meu site. Então, por exemplo, se eu entro aqui no meu GitHub, vou ser técnico aqui, tá, gente? Não sou dev, mas vou ser técnico. Quando eu entro aqui no novo site, ó, tem tudo do nosso site aqui,
todas as páginas, todos os componentes, ele consegue ler tudo que está no site, ele consegue acessar tudo. Então ele usa isso, ele usa o nosso RAG, que é um banco de dados no Supabase, que tem todo o nosso conhecimento dos nossos 3 cohorts de Go-to-Market Engineer, todos transcritos, vetorizados. Então, quando eu venho aqui na STRAI, eu tenho uma tabela aqui, ó, que é a minha tabela de documentos, que é todo o nosso conhecimento de Go-to-Market Engineer, de todas as nossas aulas vetorizadas. Olha quantas linhas tem de conhecimento já pronto. Vetorizar, pessoal, é tornar consumível por AI. Então, tá vendo que tá aqui em chunk, quebrado, tá num jeito que só AI entende. Cara, tipo, eu fiz isso aqui, pessoal, em horas. Quanto tempo eu demoraria para contratar um SDR, rampar esse SDR, horas de gestão, desenvolvimento? Quer dizer que eu tenho que substituir um SDR? Não. Eu, nesse caso desse SDR, eu sou humano no looping. Mas eu poderia ter um SDR no looping desse SDR AI entrando aonde que ele tem que entrar. Mas eu preciso ter 15? É eficiente nesse momento ter 15? Então eu mostrei aqui um caso real para vocês, muito para vocês tangibilizarem o que eu acredito. O que eu acredito é isso: eficiência operacional, as empresas não têm que estar mais tão infladas como elas estavam há 3 anos atrás, porque a disponibilidade de recurso era maior. A gente tem que usar os recursos que a gente tem agora, então tem token de API, de LLM, tem base de dados vetorizada, tem transcrição de reunião, tem tudo. Por que eu vou ainda gastar meu tempo com hora de gestão? Eu gasto 10 minutos melhorando. Se eu acho que alguma coisa está errado nesse fluxo de conversa, eu abro o meu Cloud Code, vou no projeto que é o do SRAI, faço a melhoria, acabou, toco a vida. Eu gasto 10 minutos por dia, nem por dia, por semana, fazendo melhoria disso. 10 minutos por semana versus hora de gestão de um SDR, tipo, é meio incomparável, tá? Então, assim, eu mostrei como eu, Matheus, sou um go-to-market engineer, fazendo isso. Esse é o jeito que eu sou um go-to-market engineer. Não sou o cara hiper técnico, mas sei dar os meus pulos. Sou um cara de negócio, fiz da Discovery, todo o processo, metodologia, tudo. Coloquei tudo num lugar, que eu usei o GitHub para isso. Centralizei, tá tudo lá. Metodologia, tem tudo. Quem sabe faz ao vivo, viu, meus amigos? Quem sabe faz isso aí, ó. Assim, esse SDRA, ele tem um conjunto de 10 skills. Tem skill de metodologia, tem skill de pesquisa, tem skill de resposta, tem skill de objeção, tem skill da estratégia da empresa, para ele saber o que é ICP e o que não é. Então, eu passei uma semana antes, que eu já estava fazendo isso para outra coisa, fazendo skills, que eu a reaproveitei. Então, muitas das skills já estava pronta, a skill do Challenger Sale já estava pronta, algumas outras skills já estavam prontas, outras eu fiz na hora. Por exemplo, fazer skill é uma coisa que é prático. Se você tiver um guide muito bom, que é o que eu uso da própria Anthropic, você consegue fazer uma skill que vai resolver um problema. Então, construir uma habilidade ali rápida, né? E o que você poderia trazer para a gente? O que seria uma tech stack minimamente decente para começar? Eu sou de RevOps, eu justamente vou começar o terceiro cohort semana que vem, na segunda-feira, justamente para ganhar esse conhecimento que você compartilhou aqui na prática, mas hoje eu entendo que eu estou muito atrás ainda nessa parte ferramental. Obviamente, já utilizei algumas AIs, mas o que seria o básico para quem ainda não está fazendo ali o curso da Scient, olhar e começar a pesquisar e brincar? O que seria ali que são essas ferramentas a se explorar? Cara, assim, pode ser muito preferencial, tá? Então, eu não quero enviesar ninguém que está em casa, eu acho que tem várias abordagens, mas eu vou falar um pouco do meu tech stack aqui. Então, eu tenho Cloud Max, então eu tenho o plano Max do Cloud, tipo, mano, ficar sem token nem ferrando. Não dá para ficar sem token, então eu pago o plano do Cloud Max. Eu tenho o Cloud Code setado aqui na minha máquina, né? Então eu uso o Cloud Code. Tem gente que prefere o Codex, tem gente que prefere o Anti-Gravity, tem gente que prefere outras ferramentas. Eu prefiro o Cloud Code, foi a que eu mais me ambientei, porque inclusive agora a gente é parceiro da Anthropic, porque, cara, eu comecei a usar logo assim que aquilo, o Cloud veio para nossa mão para um uso mais de trabalho, porque esse é o caso de uso da Anthropic. Mas enfim, respondendo a sua pergunta,
Banco de dados. Eu uso dois para funções diferentes. Se eu tiver que coletar, centralizar, organizar os dados usando alguma arquitetura, eu uso a Nect, que é uma empresa brasileira de dados, né? Com caso de uso de RevOps, nós somos parceiros deles institucionais aí, então por isso que eu estou indicando, acho que é uma boa ferramenta para você coletar dados do CRM, organizar esses dados, enriquecer e depois você utilizar esses dados. Se você está usando um dado que ele é transacional, que ele vem de algum lugar que você não precisa tratar ele, aí eu já uso o Supabase, que é o meu banco de dados aqui que eu estou mais acostumado a usar. Se eu quisesse fazer uma vetorização, eu usaria o próprio Postgres que tem dentro do Supabase para você transformar um dado bruto em um dado vetorizado. Então, usaria isso. Para front-end, eu uso Vercel. Tem gente que prefere Lovable. Eu prefiro o Vercel, eu acho o Vercel bem melhor, muito mais rápido. Para automações, eu uso o N8N. Essa é a minha stack aqui de automação. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Você chega a usar Clay aí? Cara, eu uso menos Clay. Eu prefiro usar Apollo. Eu sou precursor de Apollo. Talvez uma das primeiras pessoas do Brasil a utilizar Apollo. Até esses dias, a minha conta era uma conta full, que eu tinha acesso a créditos ilimitados, que era uma conta de 2017. E ajudei muito no fomento da ferramenta. Então, usei Apollo durante muitos anos. E como a gente trabalha focado em Enterprise, o Apollo é a melhor ferramenta para isso. Então, eu uso mais Apollo do que o Clay. Mas, recentemente, eu fiz enriquecimento com Clay. Achei do caramba. É porque o Clay, para uso de dados, ele é médio. Ele não tem os melhores dados. Ele tem os dados parecidos com o Apollo, com outros. Agora, para você construir workflows, o Clay é do caramba. Como eu não quero usar o Clay para isso, eu uso pouco, mas ele está aqui na minha stack. Apollo é o que eu tenho assinatura. Clay eu tenho gratuito. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Acho que é isso. Tipo... Você já ouviu falar do Bombora? Bombara, né? Bombara, Bombara, Bombora? perdão. Eu achava que era Bombora. É Bombora, né? É isso, é Bombora ou Bombara? Uma empresa... Bombora mesmo. Bombora, né? Eles são precursores de venda de dados. Então, o Apollo, por exemplo, compra dados da Bombora. A Clay compra dados da Bombora. Eles são bem bons, inclusive. Então, tipo, os dados do Apollo melhoraram muito depois que eles firmaram a parceria com a Bombora e começaram a comprar dados de enriquecimento com eles. Eu estou tentando lembrar aqui o que mais eu utilizo. Cara, eu acho que é isso. É que eu ouvi um caso de um engenheiro de GTM que ele trouxe o Bombora, para mim não conhecia. Aí ele trouxe que justamente com o Bombora e obviamente outras ferramentas, ele conseguia descobrir o que as empresas estavam pesquisando no Google e a partir disso já enviar ou uma mensagem para o vendedor ou enviar já uma mensagem para o comprador apenas por ele ter pesquisado no buscador do Google aquele termo específico. Obviamente, a gente está falando aqui de um ticket médio muito alto, enterprise, porque se o ticket médio é baixo e sendo o Bombora uma ferramenta boa e cara, não Sim. compensa, né? Não, mas você pode fazer isso usando o Apollo, aí vem aquele conceito de signal based, de você ver um sinal de compra. Inclusive, a gente fez um paper muito bom disso. Mas dá para usar o Apollo, por exemplo. O Apollo tem esses filtros e eles mostram quais dados vêm do Bombora e quais dados vêm da outra empresa que eu esqueci o nome. Interessante. Legal saber isso aí. E dentro do cloud, e trazendo ainda para minha stack de AI, eu uso bastante as rotinas, né? Então, eu tenho crons ali, automações que consomem uma skill, que lê dados do Phantom, que vai no Supabase, que vai no HubSpot, que pesquisa e gera para mim alguma coisa. Então, eu uso bem ali a função de rotinas. A gente, eu diria que é precursor usando os artefatos do cloud. A gente começou a usar os artefatos do cloud para tudo. Os nossos clientes começaram a ver nossas entregas em artefato do cloud. A gente não esconde de ninguém que a gente usa AI para fazer nossas entregas. Mas o nível de senioridade que a gente tem usando AI é muito grande. Então, assim, não é qualquer um que vai fazer a mesma entrega usando a mesma AI. Você tem que ter ali um looping muito bom. Eu uso ZAPI para API de WhatsApp não oficial quando eu tenho que utilizar. É isso. Às vezes, quando eu tenho que vetorizar alguma coisa, já usei Pinecon, que é uma ferramenta de vetorização, ou Chroma, eu já usei também. Acho que é isso, cara. O Google Cloud, para eu fazer e-mails para agentes utilizarem, com certas restrições ali de uso, com habilitação de API de e-mail,
OpenClaw, que foi uma coisa que a gente começou em março, implementou OpenClaw pra caramba. Então, assim, OpenClaw foi uma coisa que eu particularmente construí muitos agentes em OpenClaw. Hoje em dia eu utilizo menos. Eu acho que tem maneiras muito mais fáceis de você construir coisas do que no OpenClaw, por mais que seja relativamente fácil assim também. Mas o OpenClaw é uma coisa que está na stack aqui também. Telegram, que a gente usa para conversacional, porque é fácil fazer um agente no Telegram usando o OpenClaw. Tem algumas coisas em Python, e aí tem os meninos aqui, tem gente que usa Codex, tem gente que usa um pouco de... como é que é o nome daquela ferramenta da Microsoft? Nossa, fugiu o nome agora, que é o IDE deles, que eu esqueci o nome agora. Enfim, é isso que a gente usa de stack para fazer meus LLMs mais utilizados. Eu utilizo Anthropic, e aí eu utilizo Haiku como modelo de tarefa, uso Sonnet como modelo de construção, e uso Opus ou algum modelo acima quando eu tenho que ter alguma coisa muito inteligente. Às vezes eu tenho o OpenAI para embedding, né, para vetorizar coisa, a OpenAI é boa. E é isso. Não tem nada de Gemini aqui, pelo menos eu não me lembro de usar nada de Gemini. Interessante. E quando a gente fala em termos de fontes de aprendizado em relação a isso, a esse uso de tecnologias dentro da área de receita, Boa. quais são suas indicações? Cara, eu acho que assim, primeiro, parte fundacional. O Inbound Design é muito boa. Putz, a Scient a gente se coloca também muito boa nesse lugar, né? De explicar ali o que você não pode fugir, que é padronizar processo, ter nomenclaturas muito claras e coisas do tipo, que é o que faz você ter performance com AI no final do dia, beleza? A nível de consumo de informação de AI, eu consumo, assim, primeiro do alto nível, Sequoia, XSense, tipo, eu consumo conteúdo dessa galera, do que eles estão fazendo com as empresas do portfólio, beleza? Tem o Iconic Capital também, que tem um relatório muito bom para isso, que produz conteúdo. Quando eu venho para as minhas newsletters, eu tenho a DTM Engineer School, eu tenho uma newsletter chamada DTM Engineer, tem a The Signal, que é uma newsletter muito boa, tem, cara, AI Hero, que é uma newsletter muito boa, tem caramba, como é que é o nome? Rounddown AI, que é uma newsletter também muito boa. Tem a newsletter do carinha lá da Clay que eu falei, que é a DDTM Engineer Newsletter, que é do Alex alguma coisa. Cara, eu consultei a AI Corner, que é uma newsletter de AI muito boa. Assim, sei lá, eu falei, acho que eu lembro, tá? E assim, vocês podem ver que eu consumo informação pra cacete. E aí eu desenvolvo. Aí olha que doido. Eu vou mostrar mais um caso de Go-to-Market Engineer, beleza? Eu tenho zilhões de newsletters. Zilhões, zilhões. Eu leio todas, leio no meu tempo, beleza? Mas eu precisava centralizar tudo para melhorar a qualidade dos meus posts. Então, todo mundo usa AI para fazer post hoje. Essa é uma verdade. Uhum. E não é uma vergonha. Agora, o nível de qualidade de informação que você vai ter nos posts, sem ser um post de linguagem de AI, é o que importa para mim. Então, eu consumo posts de quando eu vejo que ele foi bem construído, mesmo que seja com AI, tem referências muito boas, tem dados muito claros e etc, etc. E Deixa aí eu te fazer uma pergunta aqui, só para não perder esse gancho, Matheus. Claro. Obviamente eu também uso dentro dos meus posts o AI, mas eu nunca consegui, mesmo com contexto, trazendo todo ali um prompt forte, eu nunca consegui de fato chegar à versão final apenas com um prompt. Você consegue fazer isso? Você hoje tem um processo tão já bem elaborado que a sua AI hoje lê aquilo e já cria do jeito que é a sua cara, e a versão final você já posta com o olho fechado? Quanto tempo a gente tem aqui? Para elevar o nível? E aí, você que me diz. Posso mostrar Cara, aqui? enquanto você tiver tempo, eu tenho tempo. Quanto tem bambu, tem flecha. Eu vou mostrar um pouco. E aí, gente, eu vou falar a verdade. Eu sou péssimo com fluxo de trabalho, de postagem. Putz, eu começo a ler uma coisa, aí me perco, aí não posto, aí fico 2, 3 dias. Então eu coloquei uma meta no início desse mês. Eu vou postar todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Bom, mas é postar qualquer coisa? Não, postar coisa de valor.
postar coisas que pelo menos gerem valor para as pessoas. Pô, o Fernando lembrou de uma métrica de um post que eu comentei lá dos 51%. Cara, tem que ser nesse nível. Aí eu comecei a fazer a discovery do meu problema. Então eu vou explicar do início ao fim da maneira mais calma e detalhada possível. O porquê que o Matheus é um filho da mãe que não consegue ter disciplina fazendo postagem. Eu contratei uma agência, eu gastei, sei lá, 3 mil reais com essa agência, e elas não conseguiram, não porque elas eram ruins, pelo contrário, elas eram muito engajadas. Mas elas não conseguiram me ajudar a fazer post porque dependia do meu raciocínio, dependia de mim. Eu te mostrei, eu falei um pouco da minha agenda. Eu tive 9 reuniões hoje. Eu não tenho tempo de dar direcionamento para alguém fazer algo que eu também não tenho tempo de fazer. Aí eu fiz uma discovery. Aí eu comecei a construir as skills para cada problema, beleza? Por último, eu fui para a interface, mas deixa eu compartilhar minha tela aqui para te mostrar um pouco do meu processo de trabalho atual de post. Beleza? Construir um produto. Então, primeira coisa que eu tive que fazer, Fernando, era centralizar as minhas fontes. Igual para fazer um agente de receita, você tem que centralizar os dados. Eu centralizei as minhas fontes. Então, eu peguei todas as newsletters. Toda newsletter tem um RSS, que é um negócio de disparo, que era antigamente, antes de ter tanto e-mail, todo mundo recebia uma newsletter através de RSS. Centralizei todas aqui. Agora, eu tenho todas as minhas newsletters centralizadas num lugar só. Beleza? E AI consumindo elas. Eu fui e tentei resolver um outro problema, que é como que eu tenho ideias de post com uma leitura de uma newsletter. Beleza? Então, tem esse post aqui. Cloud Fable 5 está liberado por 4 dias. Cara, veja aqui uma ideia do que você pode fazer aqui, tá? Práticas do que você pode fazer. Cara, isso é legal. Eu posso vir aqui e promover isso numa ideia. Beleza? Então, eu construí um pipeline de ideias. Cliquei lá, já veio para cá. Aqui eu já tenho a minha ideia do meu post, que é a segunda parte de fazer post. Aí eu venho e construo uma prévia do meu post, para ver se a linha de raciocínio encaixa para isso. Esse é o processo do Matheus construindo um post. A ferramenta que você está utilizando para isso é esse agente post? Desculpa a minha ignorância, Matheus. Isso, esse foi eu que construí. Esse agent você construiu. Eu construí. Essa é a minha interface feia do meu jeito. Aí, o que eu tenho aqui? Quais são as hipóteses de coisas que eu poderia falar? Beleza? O que é interessante conectar? É um post de topo de funil? Para quem que ele vai atrair? E um pouco do que seria esse post. Então, o hook do post. O que seria esse post? Beleza? Qual era a minha terceira dor para fazer post? Então, a primeira era centralizar o conteúdo. A segunda era ter um pipeline de ideias. A terceira era ter gente para fazer post. Eu contratei uma agência, não deu certo. Beleza? Eu fui lá e construí um time de conteúdo. Então, eu tenho aqui um time que trabalha 24/7. Beleza? Tá aqui ó, as atividades do time, quando que cada um trabalhou, o que cada um tá fazendo e tudo mais. Então, cada um tem uma responsabilidade. Então, eu tenho aqui a Atena. Não reparem, o Cláudio preferiu usar a mitologia grega. Eu também não questionei. Eu tenho a editora-chefe, eu tenho o Hermes, que é o curador dos conteúdos, é o que recebe as newsletters, eu tenho o Argos, que fica analisando algumas pessoas que eu coloquei ele como referência ali para acompanhar, eu tenho o Orfeu, que é o redator, que tem skills de produção de post com o meu tom de voz, eu tenho a Iris, que é a que cria as imagens do meu post, eu tenho o Apollo, que é o que vê qual é o potencial e o score daquele post. Eu tenho o Cronos, que faz as melhorias contínuas com base no resultado de cada post. Esse é o meu time. Eu desenvolvi o meu próprio time para me ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você ainda lembra como era viver sem agentes? Pouco. Enfim, qual é a missão do meu time? Todo dia de manhã cedo eu preciso ter uma fila pronta de posts com score alto e aí entra o que você falou. Eu ainda tenho que ficar fazendo muita revisão, então é muito difícil fazer um post com um prompt. Isso é melhoria contínua. Eu fui documentando todo o meu processo de revisão de post para esse carinha aqui,
pegar e ficar melhorando a skill de cada um para gerar posts melhores. Beleza? Então tá vendo aqui a melhoria contínua? Tá aqui, tudo registrado, eu dou feedback de cada post. Aí eu abro a minha esteira de posts. Quando eu entro aqui, eu tenho 11 posts prontos com score aceitável para alto, separado entre topo, meio e fundo, que vai ter um só aqui, de fundo de funil. Beleza? Eu ainda tenho que implementar melhor o cronograma de post, é uma coisa que eu não parei para implementar, eu não tive tempo. Eu venho num post e esses posts, olha que doido, esses agentes, eles têm acesso às calls que a gente tem na site, então eles pegam aprendizados que a gente tem, coisas que a gente está acertando, para eles usarem isso. Coisas que a gente está fazendo, termos que a gente está utilizando. Como é que na site a gente chama esse problema? Ele está pegando lá das nossas calls, do nosso banco de dados, beleza? Eu posso pegar esse post, revisar ele. E aqui no revisar eu posso editar esse post na mão, né? Ou eu posso dar feedback. Exemplo, não gostei do fechamento. Precisa ser mais sério e objetivo. Dou esse feedback aqui. Todo feedback que eu dou entra na memória dos agentes. Para o próximo post, ele evitar fazer um fechamento que não é sério e que não é do jeito. Aí ele vai trabalhar aqui, vai ajustar e vai fazer o trabalho dele. Ele vai mudar aqui o fechamento do post. Ó. Já tornou o fechamento do post mais sério. Ele estava falando sobre Baby Star, sei lá o que ele estava falando. Babysitar, né? Sei lá. Melhorou. Cara, eu achei esse post bom. Eu poderia continuar dando feedback para ele e ele ir melhorando. Agora eu posso vir aqui e gerar a imagem do meu post. Eu posso dizer como eu quero a imagem, ou eu posso deixar a Iris decidir com base na skill que eu fiz para ela. Beleza? Eu vou deixar ela decidir. Então vamos deixar ela gerar uma imagem aqui para o meu post. Boa. Ela gerou a imagem. Uma imagem que está muito na linha do tipo de post que eu faço e que você acompanha aí. É um post que tem métrica, o que é coisa X, o que é coisa Y. Eu poderia vir aqui, dar input para ela melhorar essa imagem. Beleza? Se tiver pronto, eu venho, baixo a imagem, ainda não fiz integração com o LinkedIn, eu venho aqui, aprovo, e aí eu tenho meu calendário de post. Então eu sei quais posts eu estou fazendo diariamente. Já tem um programado, por exemplo, para segunda-feira. Esse aqui é o de hoje, que ele está que foi sobre o nosso podcast. Tá vendo o post do nosso podcast? Está aqui. Aí eu já postei no LinkedIn. Então, essa é a minha esteira de post. Só que eu gasto 20 minutos do meu dia nessa ferramenta. Beleza? Por último, além da minha esteira de posts, que eu tenho aqui acompanhando, o que está em aprovação, mais para controle, eu tenho um dashboard aqui, que não é nem pelo dashboard. Eu quero ficar acompanhando quantos seguidores eu ganhei, quantas curtidas, qual é a média de engajamento dos meus posts, para ver se eu estou acertando, para ver se eu estou errando, quais são os insights que eu poderia tirar. Tipo, toda a minha esteira de posts que estava quebrada, eu resolvi construir um produto. Quer dizer que os meus posts são os melhores? Não. Quer dizer que eu tenho um fluxo de trabalho eficiente para fazer post. Quer dizer que eu tenho outras pessoas usando AI igual a mim? Todo mundo está usando AI para fazer post. Tem alguém usando AI como eu? Pouquíssimas pessoas. Então não é sobre usar AI, é como você faz um fluxo de trabalho usando AI, entendeu? Deixa eu ver se eu peguei o racional, Matheus. Você criou aquele... Eu esqueci o nome, alguma coisa Agent, né? Post Agent. O Agent Post é o nome da ferramenta Post, que tem todo o processo de trabalho, todos os agentes e subagentes dentro dele. Perfeito. Então, você criou isso justamente para colocar todos os agentes embaixo, trouxe uma base de conhecimento em diferentes camadas e níveis e escopos para que ele possa fazer isso. Então, você criou duas coisas. Você criou... time autônomo e uma interface. Perfeito. Tipo, eu não quero mais pagar uma agência. Eu não quero contratar uma pessoa para fazer post. Eu tenho um time que eu posso dar... E aí tem uma parte que eu não mostrei, que essa parte para mim é a que mais, assim, me dá tesão, que o meu problema com a agência era, eu dava feedback e eles não melhoravam. Aqui eu posso vir, olhar o trabalho de cada agente, então eu vou vir aqui na Atena, eu posso olhar as últimas entregas que ela fez,
eu entendo isso aqui porque foi do jeito que eu construí, eu posso ver os últimos posts que ela entregou e eu posso dar feedback para ela. Tipo, cara, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Ó, tipo, vai por esse caminho. Tipo, eu posso dar feedback para cada pessoa do time. Eu posso vir aqui agora e botar a Atena para direcionar o time com os últimos feedbacks que eu dei. Tipo, tá vendo aqui, ó, todas as atividades do time, tá tudo aqui. Só que eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Eu tenho um conjunto de agentes e subagentes com uma API da Anthropic que eu gasto $1 por dia. Eu acho que nem $1. A última vez que eu olhei, eu estava gastando menos de $1 por dia, porque elas trabalham em horários específicos. Então, o Hermes, por exemplo, ele só trabalha quando chega alguma coisa nova na caixa de newsletter. Beleza? O Orfeu, que é o que escreve, só uma dúvida aqui. Essa parte da newsletter de entrada, você que escolhe. Não é porque saiu um post em alguma das newsletters que você falou que ele vai aparecer aí. Você que traz o input, ou não? Ótima pergunta. Cai todas aqui, mas eu tenho uma skill determinando o que ele tem que utilizar. Se o post fala de go-to-market, se o post fala de adoção de AI, se o conteúdo fala de adoção de AI para receita, se é um conteúdo que é muito técnico, extremamente técnico para dev, não vai entrar aqui. Se é uma coisa que as pessoas podem se beneficiar através de mim, vai entrar aqui. Então tem uma skill para o Hermes, que é o subagente que fica acompanhando. Tá vendo que tem alguns que ele ignorou. Ó, esse aqui ele ignorou hoje. É um conteúdo que não tem relevância. É um conteúdo para CTO, que não é meu público, que é de um assunto que... Aí tem conteúdos que ele coloca em ideias, porque é legal. E tem outros conteúdos que ele só recebe e não faz nada. Mas eu construí a árvore de decisão, é uma skill, que explica para ele o que é conteúdo bom ou ruim, porque eu sei o que eu leio. Então eu construí uma skill com base no que eu leio, que eu consumo. Te respondi? Sim, interessantíssimo. E isso pode, desde nesse caso de textos, até, por exemplo, pegar diversos vídeos como vocês têm na YouTube, site exatamente. e Aí eu fazer venho os com ideias cortes. aqui. Exato. Se eu vier aqui e colocar um link do YouTube, ele vai pegar a transcrição do vídeo do YouTube e vai dissecar. E dissecar é um termo que ele pega o porquê que esse conteúdo é tão bom para o post. Ele vai lá e vai dissecar e vai ver basicamente qual foi o racional para essa newsletter ter construído o conteúdo. Tipo, é inteligência, entendeu? Só que assim, novamente, eu não quero fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, a minha analogia, inclusive isso está na estratégia por trás do produto, eu coloquei essa frase. O Agent Post, que é esse produto que eu fiz para mim, ele tem que ser igual à padaria do lado de casa. Você acordou, já tem pão quentinho. Eu acordei, tem que ter post. Ponto, acabou, tem que ter post bom. O meu papel é escolher qual é o post bom, priorizar e mandar bala. Então, nas últimas, sei lá, X dias, não teve um dia que eu não fiz post. Porque só depende disso. Só depende de mim agora, entendeu? Agora entra o Matheus, como o contribuidor individual sênior, saber escolher o que ele quer comunicar para a rede dele. Aqui eu estou desenvolvendo melhor a parte de estratégia e tal. Mas assim, resumo, pessoal. Eu parei, fiz a discovery do meu problema e construí uma solução para o meu problema. É a melhor solução? Quer dizer que eu vou ficar famoso? Porque não. Quer dizer que os meus posts vão hypar? Não. Quer dizer que eu resolvi o meu problema. Me De tornou forma mais eficiente. eficiente. Cara, Fez que sentido, massa. Fernando? Nossa, muito, muito. E aí, você trouxe um case do SDR AI, que é o negócio do modelo de negócio que está ajudando literalmente a empresa. Você trouxe esse exemplo aqui, que Que é aí para é para benefício pessoal. Você tem algum terceiro que foge desses dois, só para poder fechar aqui esse podcast com alguma coisa ainda diferente que a gente consiga em diferentes jornadas trazer como que você pode agregar por meio desse conhecimento? boa. Não vou mostrar porque é um case de um cliente, né? Então seria difícil compartilhar, mas eu consigo
trazer assim o detalhamento desse case. Então a gente tem um cliente que é um broker de seguros, que ele tem um time de consultores ali, né? Então mercado de seguro é muito relacionamento, e ele tinha BDR para qualificar e agendar reuniões e ficar reaquecendo o pipeline, só que os leads paravam de responder. Por quê? Porque, infelizmente, ninguém quer falar com uma pessoa de, às vezes, baixa ou média senioridade. Eu quero falar com o Fernando que resolve e pronto, acabou. Então, esse cliente, ele tinha na etapa de perdido do HubSpot dele, 1.000 leads. Leads bons, mas que ninguém sabia como reaquecer esses leads. A gente foi lá, fez a discovery, entendeu os problemas, o que fazia um lead parar de responder, aonde era a intersecção entre o BDR e o partner, como eles chamam, né, que é o vendedor, entender o que gerava valor. Fizemos uma base de conhecimento hiper profunda sobre a empresa, do tipo, eu peguei mais de 10 horas de podcast do CEO da empresa, para IA e saber falar como o CEO da empresa, beleza? Uma vez que eu cheguei nessas conclusões, eu coloquei um protótipo de um agente, primeiro, para coletar os dados do negócio que estava perdido, interpretar esse negócio. Aí a gente chegou num problema, não tinha contexto. Aí a gente foi, centralizou todas as transcrições de reunião num lugar e começou a alimentar o CRM. Aí a AI começou a ter contexto da reunião. Opa, aquilo que você falou, caramba, a gente vai almoçar semana que vem, todo o contexto centralizado. Conectado à base de dados, né, o RAG, a AI ficou mais inteligente. Uma vez que a gente fez isso, a gente construiu os gatilhos. Então, toda vez que um negócio que tem potencial tá há mais de, sei lá, se não me engano, é 30 dias, parado na etapa de perdido e ninguém reaqueceu, ele pega, lê todo o contexto, beleza? Vê qual plano de saúde ou qual seguro que a sua empresa tem, qual era a sua dor que você relatou na qual, o meu time quer ser atendido pelo Albert Einstein, o plano que a gente tem hoje não tem isso, não tem cobertura, mas eu também não quero aumentar meu preço, o que eu pago de plano de saúde agora. Ele pega todo esse contexto e sai um e-mail da caixa do CEO da empresa, que é uma nutrição institucional. Então, ao invés de fazer aquela nutrição de marketing, que eu acho horrível, inclusive, é uma nutrição institucional falando assim: Fernando, beleza? Cara, eu sou fulano, CEO aqui da empresa tal. Eu tomei o cuidado de olhar, nesse tom, tomei o cuidado de olhar todo o seu histórico aqui com a gente, vi que você conversou com o João e com o Manuel nos últimos 3 meses. Cara, sei um pouco do seu contexto, você tem aí a A1000, mas a A1000 não está cobrindo tal perfil de hospital que o seu time quer. Mas eu sei também que você tem ali a restrição de budget. Cara, vamos retomar o papo, porque a gente acabou de ajudar uma empresa que tem esse comportamento, a gente foi por esse caminho. Eu queria me deixar à disposição como CEO da empresa a te ajudar nisso. Caraca, isso estourou o pipeline. Tem mais conversão do que o BDR. Por quê? Porque todo lead quer receber o e-mail sênior, num tom zero comercial. Mas como é que você faz isso em escala? Como é que eu paro o CEO da empresa para mandar um e-mail hiper, super extra customizado para cada lead? Não tem como. Então, a primeira métrica que a gente mexeu foi de reengajamento de lead e depois de receita. Esse agente ele já contribui com mais de R$ 1 milhão de receita recorrente por mês. Agora, curiosidade, não é o CEO que faz todas essas reuniões, né? Não. Aí, quando a pessoa levanta a mão, o papel do agente é reconectar. Então, no e-mail, o CEO se coloca à disposição, mas falando, o Fernando, que é o partner aqui, a ideia é, putz, a gente puxar um café, um almoço. Aí, qual é o comportamento do lead do outro lado? Ou ele marca porque ele é a persona, ou ele marca alguém, fulano, marca um almoço aí com o Fernando lá da empresa tal, para a gente retomar aquele assunto lá da troca do plano de seguro, do plano de saúde. Tipo, cara, tá gerando milha por mês de receita recorrente com um agente que custou seus R$ 80 mil para desenvolver, a conta fecha. Entendeu? Resolver um gargalo que nem o BDR, nem o vendedor conseguia resolver. Então, esse é um caso, um terceiro caso que a gente meteu a mão. Eu conduzi todo o processo de discovery, o time me ajudou a desenvolver. Então, eu tinha um AI engineer, eu tinha uma design ajudando na prototipação e coleta de necessidade de usuário, para a gente conseguir. A gente trata Agent Tools como produto. Então, eu tenho que fazer discovery de produto séria.
tenho que entender a necessidade do usuário, do negócio, eu tenho que entender o job to be done, eu tenho que entender qual problema esse agente de fato vai resolver, qual problema as pessoas acham que ele vai resolver, para alinhar a expectativa, desenvolver a primeira versão daquilo que a empresa precisa. Esse é um caso aí que a gente fez no final do ano passado e que até hoje, a gente acabou de coletar 6 meses depois, feedback. Continua gerando milha de receita recorrente, de retomada de relacionamento. Matheus, obrigado por compartilhar todos esses conhecimentos aí que você trouxe hoje para nossa conversa. Cara, parte final aqui agora de encerramento. Tem alguma tendência forte que você está vendo que você acha que vale dar uma olhada ou algum recado final para o pessoal ficar com a anteninha ligada aí? Boa, acho que tendência. Para quem está no mercado, para quem está pensando em algum momento trocar de empresa, as empresas estão buscando pessoas que são dominantes em uma disciplina e que conseguem replicar o trabalho talvez de mais de uma pessoa, que é a tese lá que os americanos têm do High Impact Individual Contributor, lá sei lá o quê, que é o contribuidor individual sênior, ou seja, eu não vou contratar mais 5, eu vou contratar o Fernando e o Fernando vai resolver o problema de 4, além do dele. Né? Então, acho que todo mundo deveria olhar para esse lado mais de alta eficiência do próprio trabalho, igual eu fiz com o meu software de post. É um recado. Cara, a gente está começando mais uma turma de Go-to-Market Engineer, estamos indo para a terceira turma, já formamos mais de 150 pessoas. O Fernando está nessa turma agora, espero muito que ele curta e aprenda bastante. E assim, então, só para ter prova aqui, eu gravei um com o Rodrigo Fragoso do Esquilo ali, que depois vocês procurem lá, dê uma olhada para vocês verem lá, que ele também, assim como o Matheus foi lá e abriu ali o que ele fez, o Rodrigo fez a mesma coisa e foi interessantíssimo. No caso dele foi Morning Briefing. Sim. Mas que é um case da Anthropic lá que eu comentei, que ele sacou, veio dali. Então, assim, aquilo ali que ele está falando, realmente o que o Matheus estava compartilhando é algo que eu espero, estou muito animado para aprender tudo isso. Eu acho que é o próximo passo. Ali é uma onda que eu escolhi surfar, porque eu vejo muito como uma tendência, assim como foi o growth lá atrás, que começou bombando, aí depois o mercado saturou, aí meio que ficou meio de fora. A RevOps tá a mesma coisa, eu acho que agora está entre o momento de saturar e sair da hype. Essa de engenheiro de GTM, para mim, é um que eu escolhi participar desse curso, dessa nova turma, justamente porque eu entendo que se eu não fizer isso agora, depois vai ser tarde. Então, exato. Então, estamos começando uma turma segunda-feira. Ainda tem algumas poucas vagas, se não me engano, tem 6 vagas. Dentro do cohort, a gente fecha um número de pessoas ali para ficar uma turma bem homogênea. Os porquês, acho que eu já dei muito desses porquês aqui. Se você, por algum acaso, é privilegiado, fala inglês, um go-to-market engineer na gringa ganha $120 mil por ano, $140 mil por ano. Tipo, cara, ganha quase, se a gente for colocar a letra fria, o cara tá ganhando quase R$1 milhão com tudo que ele pode ganhar de bônus, etc., numa cadeira que hoje é a cadeira mais contratada do Vale do Silício, por exemplo. RevOps foi a de 2023. Teve mais de 500 mil posições abertas no LinkedIn. O Go-to-Market Engineer, se você entra agora no site do iCombinator, uma cacetada de vaga de Go-to-Market Engineer. Então, assim, eu não diria que é a profissão do futuro. Ela é a profissão do passado. Já tem 2 anos que a Clay tem Go-to-Market Engineer. A gente já está indo para o nosso primeiro ano completo formando Go-to-Market Engineer. Tipo, tá mais presente do que todo mundo possa imaginar. Então, assim, quanto antes você correr um pouco à frente e começar a adquirir essas habilidades de receita, de engenharia de produto e de RevOps, que é um pouco do que a gente falou no início, acho que você vai estar pronto para o que o mercado brasileiro vai ter de apetite agora. Porque a próxima safra de empresas brasileiras que vão crescer, só vão crescer baseado nisso. A Enter é o primeiro grande exemplo, né? A Enter captou, sei lá quantos milhões de dólares, 100 milhões de dólares, aí, tipo, baseado nessa tese. É isso. Beleza? Aí, pessoal. Obrigado aí para quem acompanhou. Matheus, cara, muito obrigado também por compartilhar tudo isso, por compartilhar ali aquilo que você tem construído.
Segunda-feira nos falamos, mas desejar ainda mais sucesso para você, para o Giovanni, para a Scient, para todo o pessoal que trabalha lá. E mais uma vez, obrigado por disponibilizar parte da sua sexta-feira para compartilhar esse vasto conhecimento com a gente. Nada que é isso, eu que agradeço. Quem quiser falar comigo no LinkedIn, Matheus Pinheiro, acho que é eu, Matcha. Eu troquei esses dias a minha URL, sou péssimo com isso. Mas enfim, me adicione lá no LinkedIn. A gente tem uma comunidade também aberta de Go-to-Market Engineer. Entra lá pelo nosso site, você consegue entrar na comunidade. Fica próximo, acompanha, a gente faz o webinar, então vai ser um prazer aí poder. Ainda mais falar, ó, estava lá assistindo, compartilhando insights, vai ser da hora saber que veio daqui. Acho que é importante saber a origem do lead, de modo geral. Valeu,